Bem-vindos a Space. Hoje a indústria espacial está por toda a parte, na navegação, nas telecomunicações. A ciência acontece em instalações altamente tecnológicas como esta. Mas na Europa, os últimos 50 anos de espaço têm sido uma montanha russa. Vamos contar essa história, mas primeiro, algumas novidades vindas do universo este mês. A NASA deu o aval para construir uma nave espacial para recolher amostras de um asteroide. A missão Osiris-Rex deve conseguir trazer a rocha espacial para a Terra em 2023. Esta é a primeira de muitas fotografias feitas pela empresa canadiana Earthcast. Instalou recentemente uma câmara HD na ISS e pretende captar imagens quase realistas da Terra a partir do espaço. Seguimos para a nossa história principal e para os primeiros passos da Europa no espaço no início da década de 60, no calor da Guerra Fria. Há 50 anos, o mundo começava a voltar as atenções para o espaço. O Sputnik tinha enviado o primeiro sinal e havia uma competição constante entre os Estados Unidos e a União Soviética. O mundo era um lugar extremamente frágil e perigoso. A rivalidade das superpotências teve provavelmente o seu auge na década de 60, na crise dos mísseis em Cuba. Eu era jovem e pensei que seria o fim do mundo, e creio que muitas pessoas pensaram o mesmo. O italiano Eduardo Amaldi e o francês Pierre Roger, dois físicos europeus, entraram neste clima de tensão. Acreditavam fervorosamente que os foguetões e os satélites deviam ser usados a favor da ciência e não dos conflitos. Os países que construíram a indústria espacial da Europa foram aqueles que, 20 anos antes, estavam em guerra, uma guerra terrível. Estes países europeus que tinham estado em guerra reuniram-se e decidiram utilizar uma linguagem que os afastava do conflito, a linguagem da ciência. Sob a liderança de Amaldi e de Auger, a Europa deu dois passos gigantes, fundando duas organizações espaciais, uma para foguetões e outra para a ciência. Nos primeiros anos, o orçamento era limitado, com tensões entre parceiros como o Reino Unido e a França. Depois, no final dos anos 60, decidiram começar a fundir estas duas organizações, algo que teve bastantes entraves. Foi forjado um programa, numa reunião muito tensa em 73, que seria a base desta nova organização singular. A ciência espacial seria o programa obrigatório, não porque as pessoas gostassem de ciência, mas precisamente porque não a queriam financiar. Esta obrigação de financiar a ciência dentro da nova Agência Espacial Europeia foi vista como um golpe de mestre, já que impulsionou o setor da investigação. Mas a Europa ainda precisava do seu próprio foguetão. Os alemães eram contra o desenvolvimento do Ariane e os britânicos eram extremamente hostis. Foi preciso os franceses dizerem para avançar. Foi, francamente, graças ao gaullismo francês e uma suposta motivação dos Estados Unidos que os franceses seguiram em frente. Foi, sem dúvida, o maior sucesso de todos os esforços espaciais europeus. O Ariane 1 foi lançado pela primeira vez em 1979. Embora possa ter sido projetado com o setor das telecomunicações em expansão em mente, também entrou em órbita em missões científicas. Um dos primeiros destaques foi o voo da sonda Giotto com o cometa Halley em 1986. Estive na indústria espacial durante mais de 40 anos, começando na universidade, mas a minha lembrança mais forte é a noite do encontro da Giotto com o Halley. A adrenalina era grande. Durante toda a noite funcionou muito bem. Depois, de repente, na aproximação máxima, foi atingida e caiu. Perdemos o rastro da nave espacial. Voltou 20 minutos depois. Foi impressionante. Não podíamos fazer muito, apenas ver como funcionava e experimentar com os nossos colegas e com todas as pessoas no ESOC. Foi realmente um grande evento. Uma década depois, em 96, houve um ponto baixo na Odisseia no espaço europeia. O novo Ariane 5 fez o primeiro voo de sempre, levando os preciosos satélites científicos a bordo. 40 segundos depois, explodiu em pleno ar.
Je n'oublierai jamais dans ma vie de voir ces espèces de géants. Nunca vou esquecer estes gigantes, os gestores de projeto, grandes homens, verdadeiros chefes, a chorar num pequeno hangar atrás da estação de controle do foguetão. Jurei que iria relançar a missão Cluster e foi isso que fizemos. Je me suis juré que nous relancerions la mission Cluster. Et c'est ce que j'ai fait. O cluster ainda está ativo e em 2005 a ESA, em conjunto com a NASA, fez aterrar a sonda Huygens na superfície da Lua de Saturno. Foi um novo marco na ciência. A Huygens a pousar em Titã foi uma conquista extraordinária e chegar até lá eu diria que foi também estressante. É a aterragem mais distante em toda a história da humanidade. De volta à Terra, onde o prestígio da ciência é temperado pela arte da política, feita em reuniões como esta. Conseguir financiamento sempre foi uma luta. Em todas as negociações está presente o princípio do retorno justo da ESA. O que um país investe, recebe de volta em postos de trabalho. Obrigou os grandes países, como a França ou a Alemanha, que podiam fazer algo talvez mais rapidamente, de forma mais eficiente ou até mais barata, a construir grandes consórcios nos quais, se um país participar com 5% num programa, terá de ficar com 5% dos contratos de alta tecnologia, algo que é complicado de gerir. É complicado de gerir, mas dá grandes resultados. Hoje ainda temos a Mars Express operacional, ainda temos a Venus Express e o Rosetta está muito perto do cometa. A Europa da ciência é a Europa que trabalha, é a Europa do espaço, é um dos componentes mais espetaculares desta Europa que funciona. A Odisseia no espaço da Europa dura há 50 anos e continua com satélites em órbita e com sondas na vanguarda do conhecimento. Uma das missões atuais de vanguarda é a Rosetta. A nave espacial está a 4 milhões de quilómetros do cometa e a aproximar-se cada vez mais. Na missão Caça ao Cometa, a equipa começou a aquecer os instrumentos do Rosetta. Na base da ESA, na Holanda, Matt Taylor e Fred Jensen planeiam o futuro. Do ponto de vista científico, estamos a observar a longo prazo para ver o que vamos fazer assim que estivermos junto ao cometa. Este ano estamos também a tentar identificar onde é que a sonda vai aterrar, qual será o melhor ponto para a colocar. O que é realmente empolgante é o alvo, ainda nem sequer sabemos qual é. O único capricho do cometa pode deitar tudo a perder, tudo o que preparamos até agora. Fiz uma tatuagem de uma missão anterior em que estava a trabalhar. Então é claro que tinha de fazer uma do Rosetta. Aqui está o monstro. Bom dia, Rosetta. Portaste bem, saíste da hibernação. Agora acabou-se o sono. Está tudo ao mais alto nível. Vamos fazer ciência. No próximo Space voltamos ao início com uma história sobre o Big Bang. Até breve.